Graça e paz. Meu nome é Fernando Henrique, sou pastor da 4ª Igreja Presbiteriana em Patos de Minas. O dia já iniciou. Abramos a palavra de Deus em Jó, o capítulo 12, do versículo 7 até o versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará, e as aves do céu, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a alma de todo ser vivente, e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvirão, não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos, e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e entendimento. Meus amados irmãos, o dia já iniciou. O texto bíblico nos apresenta um momento da história de Jó. Depois de ouvir os amigos Elifaz e Bildade a desconfiarem da sua integridade, agora Jó responde a seu amigo Zofar, que acusou-o de pecado. Jó defende a sua integridade. Jó conhece a Deus. Jó tem discernimento para enfrentar e prosseguir os dias da vida. Jó nos apresenta o conselho e o entendimento de Deus. Talvez você não tenha 3 amigos que o acusem de erro. Talvez você possa estar passando por um momento de dor e tristezas, a exemplo dos que foram enfrentados por Jó. Ou talvez até não tenha muitos problemas. Mas uma coisa é certa: todos temos problemas. Todos passamos por dificuldades. Todos têm uma reação diante das dificuldades. Como você se levanta para enfrentar as dificuldades? Somos estimulados a aprender com Jó, que diante das dificuldades, Deus tem o conselho e o entendimento para enfrentarmos as dificuldades e vencermos os problemas da vida. Em primeiro lugar, Deus tem o conselho e aprendemos com a sabedoria da instrução de sua criação. O versículo 7 até o versículo 9 nos diz: Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves do céu, e elas tu farão saber. Ou fala com a terra, e ela te instruirá, até os peixes do mar te contarão. Qual entre todos esses não sabe que a mão do Senhor fez isto? Meus amados irmãos, Deus tem o conselho para aprendermos com a sabedoria da instrução da sua criação. Deus é o primeiro motivo para a nossa ação em resposta do novo dia. Deus, o Criador dos céus e da terra, é exaltado por suas criaturas. O dia já iniciou. Levantemos com o ânimo do sol, transmitindo o seu brilho no propósito de sua existência na terra. O dia já iniciou. Caminhemos e louvemos ao Senhor, a exemplo das alimárias de toda a sua criação. O dia já iniciou. Cantemos e louvemos a exemplo dos pássaros. O dia já iniciou. Prossigamos a exemplo do nadar dos peixes dos rios do mar. O dia já iniciou. E as criaturas nos ensinam o propósito da vida por sua existência. Lembre-se, o dia já iniciou. Todos nós passamos por dificuldades. Todos têm uma reação diante das dificuldades. Como você se levanta para enfrentar as dificuldades? Levantemos como o dia, as alimárias, as aves e os peixes dos rios e do mar
como os servos de Deus que o louvam em quaisquer circunstâncias, pessoas ou lugar. Em segundo lugar, nós aprendemos também, Deus tem a sabedoria e o entendimento, porque Deus tem o domínio e o poder sobre a sua criação. O versículo 10 até o versículo 13. Na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. Porventura, o ouvido não submete à prova as palavras, como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos e na longevidade o entendimento? Não. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem o conselho e o entendimento. Meus irmãos, Deus tem o conselho e o entendimento. Deus tem o domínio e o poder com a sua criação. Deus tem em suas mãos a nossa vida e a nossa alma. Deus tem o poder para nos fazer entender, independentemente de nossas faculdades auditivas, nosso paladar ou faculdades mentais. Deus tem o poder. Lembre-se também, a alegria no Senhor é a nossa força. Neemias 8:10 nos diz, portanto, não vos estressais, porque a alegria no Senhor é a vossa força. Lembre-se, o dia já iniciou. Todos passamos por dificuldades. Todos têm uma reação diante das dificuldades. Como você se levanta para enfrentar as dificuldades? O dia já iniciou. Ouçamos a palavra do Senhor. O dia já iniciou. Tomemos gosto pela palavra do Senhor, como disse Davi no Salmo 19, versículo 10. Pois são mais doces do que o mel. O dia já iniciou. Aprendamos com a sabedoria do alto e alcancemos o entendimento. Lembremos de Nicodemos, quando confrontado pelo Senhor Jesus em João 3,10. Tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Irmãos, o dia já começou. Deus tem toda a sabedoria e conhecimento. Nós podemos concluir. Aprendamos com a sabedoria de Jó. Somos abençoados com os primeiros sons da terra, no raiar do sol, pelas alimárias de toda a criação, pelo canto dos pássaros e pelos peixes do rio e do mar, todos os dias pela manhã. Somos despertados por Deus pelo louvor desses que dependem de Deus e o exaltam por mais um dia que se inicia. Como o Senhor e Mestre Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 6,26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? O dia já se iniciou. E enfrentemos os desafios que vencemos no dia de ontem. O dia se iniciou. Continuemos a perseverar no propósito que Deus nos deu para realizar. Precisamos conhecer a Deus, pois os dias estão nas suas mãos. Jó irá aprender isso. Eu e você precisamos aprender isso também. Amém. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor Jesus.